O Jesus que as mulheres viram. Como as primeiras discípulas nos ajudam a conhecer e amar o Senhor, de Rebecca McLaughlin. Conclusão: os Evangelhos das Marias. No assim chamado Evangelho de Maria, com que este livro se iniciou, Pedro pede a Maria que compartilhe sua revelação do Senhor. Maria concorda. Grande parte do texto nessa passagem se perdeu, mas o que resta transmite um diálogo esotérico sobre a alma. Quando Maria termina, André responde: diga o que quiser sobre tudo o que ela falou, mas eu não creio que o Salvador tenha dito essas coisas, pois, na verdade, esses ensinamentos são ideias estranhas. Dá para entender a opinião dele. Jesus, na revelação de Maria, não soa quase nada como o Jesus dos Evangelhos. Pedro, em contraste, baseia sua objeção no gênero de Maria. Será que ele, então, fala com uma mulher em particular sem que fiquemos sabendo disso? Vamos mudar de rumo e escutá-la? Será que ele a escolheu em vez de a nós? Nessa descrição de Pedro, vemos todas as possibilidades de preconceito contra uma mulher. Mas, como vimos ao longo deste livro, não precisamos do Evangelho de Maria para ir contra esse preconceito. A misoginia desse Pedro ficcional se enfraquece à luz dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O Pedro do Evangelho de Maria objeta que Jesus não teria falado com uma mulher em particular sem que os apóstolos homens o soubessem. Porém, como vimos no capítulo 3, Jesus teve sua conversa privada mais longa com a samaritana enquanto os discípulos estavam longe. Em resposta ao testemunho de Maria, o Pedro do Evangelho de Maria reclama: vamos mudar de rumo e escutá-la? Porém, como vimos no capítulo 6, todos os 4 evangelhos do Novo Testamento mostram Maria Madalena sendo encarregada de contar aos apóstolos que Jesus ressuscitara. O Pedro do Evangelho de Maria se queixa: será que ele a escolheu em vez de a nós? Mas tanto Mateus quanto João nos mostram o encontro de Jesus ressuscitado com Maria Madalena. No Evangelho de João, em particular, fica claro que Jesus poderia ter se encontrado primeiro com Pedro quando Pedro chegou correndo ao túmulo vazio. Em vez disso, Jesus escolheu se encontrar com Maria Madalena e que ela e as outras mulheres transmitissem a notícia de sua ressurreição a Pedro e ao restante dos apóstolos. Em vez de a revelação dela ser um diálogo místico sobre a alma, contudo, Maria Madalena relatou um encontro concreto, em carne e osso, com o seu Senhor ressuscitado. Olhar para Jesus pelos olhos de mulheres pode parecer, a princípio, um projeto de natureza moderna. No entanto, quando se trata da morte e ressurreição de Jesus, isso é precisamente o que os autores dos evangelhos nos convidam a fazer. O que vemos pelos seus olhos não é um Jesus alternativo, mas, ao contrário, o Jesus autêntico, que acolhia homens e mulheres como discípulos e que é visto melhor de baixo para cima. As mulheres que levaram seu pecado, vergonha e necessidade extrema e se jogaram aos pés de Jesus, revelam como Jesus tratava aqueles que eram desprezados pelos outros. As mulheres que se sentavam aos pés de Jesus para aprender dele, nos ajudam a reconhecer nosso Mestre, que traz palavras de vida eterna. As mulheres que abraçaram os pés de Jesus quando o viram ressuscitado pela primeira vez, nos ajudam a ver que Jesus é o Senhor do céu e da terra ainda hoje. O testemunho das mulheres não foi só anexado ao final dos evangelhos, está bem entremeado neles. Comentei na introdução que, se percorrêssemos Mateus, Marcos, Lucas e João e cortássemos todas as cenas que não foram testemunhadas por mulheres, perderíamos apenas uma pequena proporção do texto. Mas, mesmo que limitássemos nosso âmbito ainda mais e só conservássemos as partes da vida de Jesus que foram testemunhadas por mulheres chamadas Maria, perderíamos muito pouco. Na verdade, poderíamos chamar de maneira legítima os 4 relatos da vida de Jesus na Bíblia de os Evangelhos das Marias, pois eles preservaram para nós o testemunho de pelo menos 5 Marias: a mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria de Betânia, Maria, a esposa de Clopas,
e Maria, mãe de Tiago e José, cujo conhecimento de Jesus abarcou desde sua concepção até sua ressurreição. Os evangelhos em nossas Bíblias são os evangelhos das mulheres a quem Jesus amava. Cada um deles contém marcas femininas. Mateus e Lucas são os evangelhos de Maria, mãe de Jesus, que primeiro descobriu que Jesus é o Filho de Deus e que ele seria o Rei eterno. Mateus é o evangelho da mãe dos filhos de Zebedeu, que seguiu Jesus até sua crucificação, onde ela ouviu provar sua alegação de que daria a vida em resgate de muitos. Mateus e Marcos são os evangelhos de Maria, mãe de Tiago e José, que testemunhou a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, e da mulher gentia cuja fé humilde levou sua filha a ser curada. Marcos é o evangelho de Salomé, que esteve com Jesus desde os primeiros dias na Galileia e testemunhou sua crucificação e ressurreição. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos da sogra de Pedro, que serviu assim que foi curada, da mulher que tivera hemorragia durante 12 longos anos, mas dissera a si mesma: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. E da menina de 12 anos que Jesus ressuscitou tão facilmente como se a houvesse despertado do sono. Dei a meu filho o nome de Lucas porque o evangelho de Lucas contém muitas marcas femininas especiais. Não só é o evangelho que nos dá o testemunho de Maria sobre a concepção de Jesus e sua incrível canção em louvor a Deus, mas é também o evangelho de Isabel, que reconheceu o Jesus embriônico como seu Salvador, e de Ana, que profetizou que o bebê Jesus havia vindo para redimir Israel. É o evangelho de Marta de Betânia, que acolheu Jesus em seu lar, e de Maria de Betânia, que se sentou aos pés de Jesus e aprendeu com ele. É o evangelho de Joana, a esposa de Cusa, que abandonou a corte de Herodes para seguir Jesus durante todo o percurso até o túmulo vazio, e de Susana, cuja história se perdeu para nós, mas que era suficientemente conhecida dos primeiros leitores de Lucas a ponto de não necessitar de qualquer outra apresentação. Mais ainda, Lucas é o evangelho de muitas mulheres não nomeadas a quem Jesus ajudou e exaltou, como a pecadora da cidade, a viúva de Naim e a mulher enferma na sinagoga. João é o evangelho de diversas mulheres cujas histórias não teríamos conhecido por qualquer outra fonte, como a samaritana junto ao poço, que bebeu água viva e anunciou para sua cidade natal que Jesus é o Cristo, e Maria, esposa de Clopas, que viu seu sobrinho pregado à cruz. Mas é também o evangelho que desenvolve mais as histórias de algumas mulheres que conhecemos em outros evangelhos. Em João, Marta de Betânia descobre que Jesus é a ressurreição e a vida, e Maria de Betânia é nomeada como a mulher que despejou perfume nos pés dele. E comoventemente, em João, Maria, mãe de Jesus, não apenas testemunhou seu filho transformar água em vinho, mas também assistiu enquanto sua vida se esvaía na cruz. Ainda mais, em João vemos que, a partir da cruz, Jesus forjou um elo especial entre o autor desse evangelho e sua mãe. Finalmente, em João vemos Maria Madalena, de quem Lucas nos conta que Jesus expulsou 7 demônios, e sobre cuja presença junto à cruz e ao túmulo vazio, todos os 4 evangelhos testificaram: tornar-se a pessoa com quem Jesus fala suas primeiras palavras após a ressurreição. Como vemos Jesus pelos olhos dessas mulheres? Nós o vemos como aquele que cura nossos sofrimentos e atende às nossas necessidades. Nós o vemos como aquele que toma nossos pecados sobre si e nos acolhe com um amor inimaginável. Nós o vemos como aquele que nos vê, mesmo quando todos os outros nos dão as costas, e como aquele que nos acolhe como aprendizes e quando despejamos nosso escasso amor a seus pés. Nós o vemos como aquele que é o Salvador do mundo e, ainda assim, conhece cada um de nós pelo nome, mesmo que nosso nome seja o mais comum na cidade. Nós o vemos como aquele que emenda nosso coração partido e toma nosso corpo em seus braços, e como o único que possui o poder de nos tornar inteiros. Nós o vemos como aquele que enfrentou o horror do julgamento de Deus na cruz para que pudesse virar o rosto para nós e nos chamar à vida eterna.
Maria de Nazaré foi a primeira a saber de Jesus antes que ele nascesse de seu útero. Maria de Madalena foi a primeira a vê-lo depois que ele renasceu do túmulo. Há quem alegue que o documento do primeiro século, hoje conhecido como o Evangelho de Maria, registre seu testemunho mais autêntico. Na realidade, a mensagem mais autêntica de Maria chegou a nós pelo documento do primeiro século, conhecido como o Evangelho de João, e é esta: Vi o Senhor. Vamos olhar para Jesus pelos olhos dela hoje. Nenhuma visão é mais bela.